todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje é mais um vídeo especial de Natal. O anterior foi sobre jogos em família, com mais do que 4 pessoas, certo? 5 pessoas, certo? Achei por bem fazê-lo. Independentemente se for feito agora ou depois, os jogos da família é sempre divertido. Mas hoje é um vídeo para aqueles que passaram ou passam o Natal e esta época festiva e natalícia com menos pessoas. Isto é, só com 2. Lembrei-me de vocês e por isso mesmo hoje, e este vídeo é sobre jogos a 2 para jogar no Natal. E vamos começar já. O meu objetivo, isto não é um top, o meu objetivo é simplesmente dar opções para vocês experimentarem e falar sobre alguns jogos que se jogam muito bem a 2. Podem ser jogos apenas para 2 ou podem ser jogos que não são só apenas para 2, mas na minha opinião jogam-se melhores a 2 do que noutra contagem qualquer. E começamos com um desses. Começamos com o King Domino. O King Domino é então um Spiel des Jahres do Bruno Cathala. É um jogo para 2 a 4 jogadores, de 15 a 30 minutos e com jogadores mais do que 8 anos de idade. E vocês perguntam, então mas não é de 2 a 4 jogadores esse jogo? Não é só, e não um vídeo para 2 essa senhora. Mas na minha opinião, o King Domino tem a variante dele de 2 jogadores é, na minha opinião, melhor do que a jogar a 3 ou a 4 jogadores. Passo a explicar porquê. Porque o King Domino, então, é um jogo que nós vamos criar uma espécie de um reino com o nosso castelo ali ao centro, inicialmente, e nós vamos construir à volta desse castelo um reino usando pequenas peças de território, que normalmente são divididas em 2 tipos de dominó. E o objetivo é adquirir essas peças, draftar essas peças do centro da mesa, para depois colocá-las no nosso reino. E a forma de apanhar, adquirir essas peças é usando pequenos reizinhos, portanto, pequenos reizinhos em madeira. Se jogarmos com 3, 4 jogadores, cada um de nós vamos usar um rei. E vamos fazer normalmente uma grelha de 5x5. Mas, se jogarmos com 2 jogadores, vamos usar cada um de nós 2 reis. Boa! E podemos fazer uma grelha de 7x7. Isto é um reino muito maior. Portanto, é, na minha opinião, uma forma melhor ou mais divertida de jogar. Não só temos um reino melhor, como temos mais escolhas. Temos então, normalmente fazemos sempre 2 escolhas no nosso turno. Escolhemos 2 dominós, porque eles vão normalmente aparecer 4, tipo, por exemplo, no mercado, 4 peças de dominó de um lado e mais 4 peças de dominó no outro. Apanhar cada um desses reizinhos, portanto vamos colocar um reizinho em 2 dessas peças, com 2 jogadores, e depois, quando apanharmos essa peça para nós, vamos passar para as outras 4 e vamos assim saltando de um lado para o outro, escolhendo peças, sempre 2, e vamos adicionando-as ao nosso reino. Pelo menos uma face do nosso dominó, dividida em 2, tem que coincidir com uma peça de dominó do mesmo território que já lá está colocado no nosso reino. Portanto, é um tile laying, é um jogo de colocação de peças, utilizando draft dessas peças, utilizando esses reizinhos a 2. E eu acho que a 2 jogadores é bem mais divertido. King Domino, este é uma versão alemã, a original é da Blue Orange Games e foi trazido para Portugal pela Mauro Piaf, que agora é a Mebo Games. Continuamos com mais um jogo que também calha neste coisa. É um jogo que, na minha opinião, que joga mais do que a 2 jogadores, mas na minha opinião fica melhor a 2 jogadores. E é a série Exit. Exit, o jogo. Portanto, esta é a versão de Escape Room da David e é um jogo criado, portanto, pela dupla, o casal maravilha destes board games, que é Inca e o Marcos Brand, que nos trazem outros jogos fabulosos como o Village, como
N jogos como o Rise of the Vengeance, N jogos espetaculares desta dupla, que curiosamente faz também jogos mais simples, inclusive este Exit, o jogo que é um puzzle room ou um escape room num formato de jogo de tabuleiro. Este então é a Montanha Russa Assombrada, não é muito natalício, mas também é um jogo que dá para 1 a 4 jogadores, com idades de 10 ou mais anos de idade e demora entre 45 e 90 minutos. Isto como eu já disse, é um escape room ou um puzzle room. Isto é, nós vamos resolver vários puzzles, vários problemas encadeados, vamos descobrindo um para passarmos por outro, para descobrirmos aqui um mistério ao escaparmos desta montanha russa assombrada. É um jogo, vocês então, também dá para 4 jogadores, é verdade. E dá. Mas, na minha opinião, este jogo fica muito mais intimista a 2, para descobrir o puzzle, para ali como é que é dizer, na descoberta, no raciocínio do puzzle, fica ali um ambiente mais intimista para fazer então este exit e conseguirem sair os dois desta montanha russa assombrada e de outras. Esta é uma versão principiante. Se é a primeira vez que vão jogar um jogo destes, é um bom conselho começar com um nível principiante, mas há níveis expert, há níveis, portanto, há níveis médios, há vários tipos de níveis para estes exit o jogo. Continuamos com mais um. E a partir de agora todos estes jogos vão dar apenas para 2 jogadores. E começamos com Código Secreto do Hétero. Este então é um jogo originalmente da Chex Games Edition e foi traduzido para Portugal pela Devir Games. Codenames Duet, portanto é um jogo do Código Secreto ou Codenames para 2 pessoas apenas. É um jogo totalmente cooperativo, ao contrário do Codenames, que é Team versus Team, equipa contra equipa. Este aqui, as pessoas vão dar pistas alternadas para tentar bater um relógio. Portanto, os vários agentes vão sendo mortos e nós temos que descobrir o resto dos agentes. Isto tem um tom de espionagem, agentes secretos que estão a ser assassinados por um assassino e nós vamos tentar descobrir esses agentes secretos antes de eles serem assassinados. Mas na verdade é um jogo de palavras. Nós vamos dar uma pista que corresponde sempre a uma palavra e a um número e basicamente nós queremos que com essa palavra e um número a outra pessoa relacione com uma grelha de cartas que está aqui à frente de cada um dos jogadores. E essa grelha de cartas tem palavras. E nós queremos dizer, por exemplo, se dissermos unicórnio 3, nós queremos com esse unicórnio, queremos descobrir 3 palavras relacionadas com o unicórnio, certo? Poderá ter cavalo, corno e, sei lá, fantasia. E eu queria, nessa grelha de 5x5, eu queria então que essa pessoa descobrisse, ou a pessoa, o meu parceiro que está do outro lado, descobrisse essas palavras, só com essas 2 pistas. Uma palavra e um número. É um jogo que é um refinamento, diga-se assim, do jogo base, portanto do Codenames, ou do Código Secreto, ou do Codinomes. Na minha opinião é assim. E tem mais uns mecanismos divertidos que vão trazer coisas novas para vocês. Portanto, Código Secreto. Vamos continuar com mais um jogo. Este é o Paris La Cité de la Lumière. É também da Devir Games e é uma versão que, neste caso, dá em português e italiano. É um jogo, então, La Paris La Lumière, é um jogo de José António Abascal e é um jogo para 2 pessoas, como já tinha dito, com 8 ou mais anos de idade e dá mais ou menos 30 minutos. É um jogo rápido, é um jogo muito rápido que isto tem que ter cuidado. 30 minutos é já no limite. É um jogo que tem que ter cuidado. É um jogo, portanto, eu vou deixar, já fiz a review e o como jogar, o tutorial deste Paris La Cité de la Lumière. Podem ir lá ver, mas é um jogo muito divertido, que tem 2 partes. Este jogo tem 2 partes, é sempre a 2. O objetivo é construirmos edifícios
que sejam mais iluminados pelas novas luzes. Portanto, isto é passado no Paris do final do século XIX. Portanto, é um jogo muito divertido, composto em duas partes. Na primeira parte nós vamos adquirir, vamos colocar calçada em Paris, e essa calçada pode ter a nossa cor, pode ter a cor do adversário, pode ter uma cor neutra. E na segunda parte nós vamos, e também podemos adquirir peças de edifícios que têm aquele formato de poliminos, de Tetris, parecidos e inspirados nisso. E na segunda parte vamos colocar essas peças que adquirimos e peças que não adquirimos, mas estão ainda disponíveis, e vamos colocar essas peças no tabuleiro. O tabuleiro é muito giro porque tem uma indentação e a própria caixa é o tabuleiro, a parte de fundo é o tabuleiro, e vamos colocar essas peças por cima da nossa calçada, da calçada da nossa cor ou da calçada neutra. E queremos colocar esses edifícios rodeados o mais possível por luzes, porque é isso que nos vai dar pontos. Mas é um jogo muito divertido que aconselho a todos experimentarem. Paris, la cité de la lumière. E vamos chegar ao último jogo, que é também um jogo para jogar a dois, e este é muito famoso. É o Seven Wonders Duel. O Seven Wonders Duel é um jogo do Antoine Bozat e do Bruno Catala, e é da Repulse, ou de Repulse Production, porque é uma edição, é uma coisa, Repulse Production é uma editora francesa e de dois designers, grandes designers franceses. É um jogo para dois jogadores, com 10 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos 30 minutos. É um jogo fabuloso. É baseado num Kennerspiel des Jahres, que é o Seven Wonders, Kennerspiel des Jahres de 2011, o primeiro de todos, criado por o Antoine Bozat, e o Bruno Catala juntou-se então ao Antoine e criaram este Seven Wonders apenas para duas pessoas, o Duel. É um jogo fabuloso, portanto, é um jogo civilizacional, claro que é apenas com cartas, mas é um jogo que vamos adquirir cartas, nós chamamos um card drafting, mas aberto, portanto temos um card drafting aqui na mesa, que em 3 eras vamos adquirindo cartas de vários tipos e vamos colocando-as aqui, comprando-as, assim se possa dizer. Podemos as comprar com dinheiro, podemos as comprar com recursos, e também as podemos adquirir e comprá-las se anteriormente comprarmos outros edifícios que as fazem construir de forma gratuita. Portanto, as cartas podem ser de comércio, podem ser de tecnologia, podem ser de militares, podem ser edifícios, etc, etc. É um jogo e depois vamos poder ganhar de várias formas. Podemos ganhar por poderio militar, porque cada vez que construímos uma carta vermelha, ela vai fazer avançar um trilho de guerra, vai fazer avançar para a capital do nosso adversário, ou então podemos ganhar por forma tecnológica, por as cartas verdes, porque temos um determinado número de cartas verdes antes, temos superioridade tecnológica antes do nosso adversário, e podemos, se chegarmos ao final das 3 eras, ganhar por pontos, pontuar então este Seven Wonders Duel. É fantástico, também na minha opinião é um refinamento, assim se possa dizer, do Seven Wonders. É um jogo fabuloso, com uma arte muito gira, que quem gosta, é um jogo competitivo, mas é apenas abstrato, não vamos fazer grande mal. A parte militar é apenas avançar num trilho, não é difícil de arranjar este Seven Wonders Duel, e é o meu conselho final para estes jogos para jogar a dois, para aquelas pessoas que decidiram, ok, este ano vamos ficar aqui só nós os dois, e nada mais, nada menos melhor que passar um tempo a dois jogando uns jogos de tabuleiro. E pronto, aqui estão as minhas sugestões para mais uma noite de Natal só a dois. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos, e por isso mesmo, até ao próximo vídeo.